Para o bom brasileiro, um dia não começa sem o tradicional cafezinho da manhã, né? E um bom café faz o dia ficar ainda melhor. Nosso assunto então hoje é exatamente esse, o cafezinho. E por que não falar de um café de qualidade, já que para um bom apreciador o gosto faz toda a diferença. A gente veio falar sobre o café Jacu. Ele é considerado um dos cafés mais raros, se não o mais raro do Brasil, e a gente quer saber exatamente por quê, já que na mesa do brasileiro não pode faltar o café. A gente veio falar com o Felipe, que é empresário do ramo, e vai contar pra gente essa seleção, esse cafezinho Jacu. Ele é considerado realmente um dos mais raros, consequentemente um dos mais caros também, né? Exatamente. Esse é um café colhido manualmente e o produtor, quando vai fazer a colheita dele, do próprio cafezal em si, encontra essas fezes no meio da plantação. Então o pássaro é criado totalmente livre, então ele come o café, ele faz uma seleção dos grãos maduros, os mais doces, os mais concentrados em sabor. E aí ele vai caminhando pelo cafezal, comendo café e vai defecando lá e soltando esses cocôzinhos. Depois os produtores vão lá e encontram isso e faz todo o processo de limpeza e fornece os cafés para nós. Então por isso esse café é tão raro e o custo dele é tão alto, né, por conta dessa seletividade e dificuldade de encontrar esse café. Mas em termos sensoriais, ele é um café sensacional, um café fermentado, que traz diversas notas sensoriais, como chocolate, frutado. E aqui nós temos duas origens, né? Temos origens da Mantiqueira de Minas e também da região do Espírito Santo, que traz sensoriais totalmente diferentes uns dos outros. Agora a gente fica pensando, dá só uma olhadinha aqui em como que é o grão encontrado pelo produtor, né, ali debaixo das árvores, né, dos pés de café. Ele é encontrado dessa forma. Agora, não é curioso quem que teve a ideia de pegar um café nesse estado aqui e selecionar e fazer um café que é tão saboroso? É ousadia, né? Sim, sim, foi uma ideia trazida até de fora, né? Tailândia e outros países têm o café do Copiluac. Então como se fosse uma civeta, né, um gambazinho que faz o mesmo processo. E aí ele teve essa ideia, né, o produtor lá da região do Espírito Santo teve essa ideia de fazer o mesmo processo aqui. Certificado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, o café jacu só existe no Brasil. A ave, que é ameaçada de extinção e inicialmente foi considerada um problema para os cafeicultores porque devorava os frutos, consumindo parte da colheita, ou seja, dando prejuízo, acabou se tornando uma grande aliada para um produto de altíssima qualidade. Como o jacu vive e dorme sob os arbustos, a colheita dos grãos eliminados após a digestão é facilitada nas delimitações da própria plantação. E a gente veio até essa outra cafeteria de Uberlândia que também comercializa esse café especial, entre tantos outros, né? Mas esse super raro aqui no Brasil. E é para contar justamente um pouquinho mais sobre esse processo de produção. O segredo do café jacu vem do processo digestório da ave que não tem estômago. Por isso ela aproveita ali a polpa, a casca do grão e ele é eliminado intacto. Depois do processo de higienização, ele é torrado e fica dessa forma aqui já prontinho para ser preparado. É considerado um dos cafés mais caros justamente porque ele depende desse processo alimentar do jacu, que obviamente não trabalha de acordo com a demanda do mercado cafeeiro. E também um detalhe especial, ele não pode ser criado em cativeiro. É isso, né, Jéssica? Isso, o jacu ele não é criado em cativeiro, né? Ele é uma ave livre, eu vou falar assim, e ele é uma ave exigente, né? Então o jacu vai lá no pé, pega o fruto do café, come, né? Ele escolhe os frutos mais maduros, come e expele somente a semente, né? O café. Prefere o amarelinho. Isso, ele prefere os mais amarelinhos, né? Não que ele não coma os vermelhos, mas a preferência do jacu, né, em estudos que a gente já leu, enfim, a preferência deles é os amarelos. Ele elimina ali justamente ao
pé, né, do café. Isso, ao pé do cafeeiro. Então, aí depois disso, que ele expele, tem o pessoal que vai lá, colhe, né? Ele higieniza, passa por todo esse processo de higienização. Depois o café é seco, ele é descansado, ele precisa descansar. Depois a gente torra o café e aí ele está pronto para ser consumido. O café do Jacu, ele é um café hoje comercializado, uma média de R$ 1.250, R$ 1.300 o quilo. Já o café tradicional, né, café do mercado, ele gera em torno de R$ 45 a R$ 50. E esse café, o café do Jacu, ele é realmente um café mais exótico, um café raro, um café caro, né? E eu acredito que por isso seja uma oportunidade das pessoas experimentarem, conhecerem esse café que a gente produz aqui no Brasil. Além do café da Serra da Mantiqueira, o café Jacu também é produzido nas montanhas do Espírito Santo. Lá é uma altitude bastante elevada, né? Sim, e esse café que a gente vai experimentar aqui agora, ele é um café com altitude de 1.275 metros. Então, assim, ele é um café bem complexo, bem gostoso, bem doce. Você estava falando da seletividade ali. Ele não escolhe, por exemplo, a qualidade do pé de café, digamos assim. Ele escolhe os melhores grãos, né? Os grãos mais maduros, mas, por exemplo, ele não sabe variedade. Então, acaba que a gente está bebendo um blend. Acaba que ele é uma mistura dos grãos, né? Que aí ele vai comendo os grãozinhos e depois expele, é higienizado e agora a gente vai beber. Então, cada um com seu sabor específico e característico, né? O da Serra da Mantiqueira, com certeza, um sabor diferente desse que a gente vai experimentar. Sim, são cafés bem diferentes, mas ambos são cafés complexos, cafés raros, né, e complexos, muito bons, bem saborosos. A gente consegue sentir, a gente consegue perceber nesse cafezinho aqui especial, então, do Espírito Santo, das montanhas, sabe aquele ácidozinho aqui? Ele tem o sabor doce e tem aquele ácido que saliva também. Sim, essa acidez é uma acidez cítrica, esse café ele tem acidez cítrica e ele é um café bem frutado também, bem assim, é bem sutil, mas é um café bem frutadinho, assim, um café confortável, vou falar, é aquele café que abraça, eu gosto desse café. Realmente, bem explicado, café que abraça, muito saboroso, vale a pena.